Olá, saudamos você neste domingo, dia do Senhor, dia de alegria, dia de festa, dia de descanso também. E a liturgia do 16º domingo do tempo comum nos apresenta hoje, no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, de 30 a 34, a proposta de descansar, de dar um tempo na missão, porque é necessário ir e descansar, afastar da missão um pouco, mas Jesus, ele retoma ao ver que as pessoas precisam dele. Nós queremos te apresentar essa provocação após a vinheta. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer, e foram de barco a um lugar deserto e afastado. Muitos, porém, os viram partir, e sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E com as coisas, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, obrigado pela companhia neste programa Provocação. E a palavra de Deus hoje com uma provocação diferente na nossa vida. Nós sabemos que a história do povo de Israel tem uma bonita experiência do Deus que cria tudo em 6 dias e no 7º dia descansa. Para o povo judeu tinha uma grande importância o descanso. E Jesus não foge a este tema. Ele propõe aos discípulos que depois de fazer uma experiência bonita, eles partilham o que tinha acontecido, como que eles tinham experimentado, os milagres que tinham feito, as experiências da missão. Nós vimos no domingo passado eles sendo enviados em missão e hoje eles chegam e fazem um relato, como que uma ata daquela experiência missionária. E Jesus como que dizer, vocês trabalharam bem, vocês cumpriram a missão, é preciso ir a um lugar à parte, um lugar deserto e descansar. Poderíamos dizer, reabastecer, tornar a terra fértil novamente, ou encher-se da palavra de Deus. Para o povo judeu, voltando a dizer, a terra era descansada, depois de 6 anos, no 7º ano ela era descansada, para depois voltar a ser plantada nela. E esse descanso se faz necessário na nossa vida hoje. Mesmo que Jesus, quando ele se coloca para descansar, o povo realmente aparece novamente necessitado e ele reconhece, ele é tomado de compaixão porque ele vê que esse povo é como ovelhas sem pastor. Descansar não é esquecer, ignorar as necessidades do povo. Jesus tomou-se de compaixão e voltou a ensinar, mas aos discípulos ele pede, descansem. Então hoje essa palavra de Deus está nos provocando e nos dizendo, vamos descansar um pouco? Olhe a dinâmica bonita que a igreja propõe na sua condução. As propostas de um triênio, de um ministério, de uma liderança de CPP, de um trabalho à frente de um grupo de casais, ou à frente de uma congregação, uma ordem religiosa, e essa experiência. Aí você pode olhar e dizer assim, eu sou pai, eu sou mãe, eu não posso fazer essa experiência de trocar e ser pai, ser mãe por 1 ano, por 2 anos apenas. Eu tenho que ser sempre. Mas eu também tenho que olhar para esta realidade de dividir a missão, mas também de se abastecer. E aí você, como família, como você vive o seu dia do Senhor, o dia do descanso, o dia do domingo? Você se encontra com Deus para abastecer o seu coração, a sua fé, e você sai também para um descanso, um lugar à parte, junto com a família, para divertir, para se alegrar,
Ou você faz do domingo um dia egoísta, como você trabalhou a semana toda e o domingo é um dia para você apenas, não para o conjunto, para um descanso, para uma troca de experiências, para um refazer-se em Deus, refazer-se com o outro, com a presença do outro. Jesus não chama os discípulos a cada um ir para o seu lugar para descansar, deitar na sua cama. Ele chama, vamos a um lugar deserto, onde nada vai nos incomodar. A família também tem que se sentir no seu espaço, sem ser incomodada por isso ou aquilo que é jogado a nós. Também na missão. Nós precisamos deste tempo. Então, não tema quando você é proposto a deixar um pouco a sua missão, a passar a sua tarefa para o outro, a ser líder por um tempo, a estar à frente. Nós temos um bonito testemunho de São Benedito, o Santo Negro, que era cozinheiro e é chamado a ser o superior da ordem. Ele exerce com muita competência como superior. Ao terminar a sua função, ele volta a trabalhar nos serviços da cozinha. Sabe que a sua missão era transitória. Assim nós temos outras experiências e grandes delas. O nosso arcebispo de São Luís encerrou a sua etapa, a sua missão que lhe foi confiada. Ele pode pedir esse tempo para descansar ou para viver a sua experiência e voltar à sua origem na congregação. Trabalhar assim como bispo, mas viver essa experiência de um modo diferente. Assim é a dinâmica da igreja. Às vezes nós não compreendemos e achamos que temos que dar. Não se dá aquilo que não se tem. Talvez essa seja a grande provocação de Jesus hoje. Precisamos descansar para ter um corpo pronto para ir em missão, para caminhar. Sem descansar, não caminhamos e não continuamos a nossa missão. Ela é urgente, tem pessoas, Jesus se compadece, mas nós precisamos nos refazer. Por isso também os padres têm férias, os seminaristas têm férias, voltam para sua casa, se refazer com as suas famílias, se nutrir na sua afetividade, naquilo que só os pais, os irmãos podem dar. As pessoas não compreendem que os padres têm que tirar suas férias, que os religiosos também, que os cidadãos também têm que tirar suas férias. Valorize o seu tempo de descanso. Valorize o dia do Senhor. Até o nosso Deus descansou. O que você vai fazer neste domingo? Pense e acolha a proposta de Jesus. Descanse. Até o próximo domingo.